Batemos o nosso horário aí de tolerância, tá? Eu sou a Letícia, sou assistente social aqui na Capemisa Social. Estou aqui na sede, no Rio de Janeiro. Gostaria já de antemão de agradecer a presença de todas vocês que tiraram um tempinho aqui para aprender com a gente hoje. Também quero agradecer já a Elisamara, né, por estar aqui essa tarde conosco, nos auxiliar, né? E ela vai tratar hoje, pessoal, desse tema tão necessário, importante e até um pouco temido por algumas pessoas, né? Quando a gente não conhece, a gente fica até receoso, mas hoje a gente vai aprender e vai dar tudo certo, tá bom? Elisamara, fica à vontade. Agradeço demais aí a sua participação, o seu apoio aqui à Capemisa Social, tá bem? Pode se apresentar, pode iniciar. Eu estou aqui para te dar o suporte aí necessário, tá bom? Fica à vontade. E gostaria também de informar a todos que esta reunião está sendo gravada. Inclusive, posteriormente, vocês assinando a lista de presença, eu recolho essa lista e encaminho o material para vocês, tá bom? Obrigada. Boa tarde, Letícia. Boa tarde, pessoal. Eu já estava vendo vocês aqui de onde são aqui no chat. Letícia, eu vou sugerir que você peça para o pessoal abrir a câmera e fazer uma foto antes da gente começar, porque depois a gente Vamos? esquece. A gente Ótima esquece, ideia. né? Ótima ideia. Quem puder abrir a câmera aí, pessoal, vamos? Todas bonitas, bonitos. Vamos lá. Deixa eu Só o colocar pessoal do aqui. social, só quem faz a diferença nesse país. Não tem problema se você não puder abrir, tá Verdade. tudo certo. Que aqui é só a gente que faz a diferença nesse país, gente. Não tem ninguém que não faz. Deixa eu colocar aqui. Galeria grande. Para pegar todo mundo. Só um momentinho. E tem gente entrando ainda. Vamos lá. Estou admitindo. Vamos dar um sorriso, pessoal? 1, 2, 3 e. Printei. Prontinho. Pronto. Depois você manda para mim que eu vou botar todo mundo no meu Instagram. Mando sim. Bom, vocês estão vendo a minha tela, gente? Eu Primeiro tô. assim, tá vendo? Eu tô Pronto. vendo. Eu quero dizer para vocês que é um grande prazer vir aqui, primeiro, falar com pessoas, com profissionais que estão à frente de organizações, de projetos e de organizações sociais que fazem a diferença na vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas nesse país. Eu sei que a nossa responsabilidade é grande e sei que também os problemas parecem e são, né? é, Bem maiores, às vezes, do que a gente pode imaginar. Mas eu também sei que quem escolheu o social escolheu estar à frente de ser solução, de ser parte da solução e não parte do problema. E por isso é sempre um prazer poder compartilhar com profissionais que decidiram ser parte da solução. Hoje eu vou trazer esse tema que, como a Letícia falou, é até um pouco temido pelas pessoas, porque a IA chegou, a inteligência artificial está aí, vai roubar o meu trabalho, ou vai me deixar, vai me trazer problemas porque eu não sei mexer e eu vou ter que ir atrás, ou vai diminuir as possibilidades porque tem gente usando IA e está fazendo trabalho muito melhor do que o da minha organização. Eu não sei qual é o tipo de incômodo que vocês têm sobre esse tema. E se vocês já pensaram sobre isso, escrevam no chat, depois eu vou dar uma olhadinha se vocês têm algum desconforto com essa questão da inteligência artificial hoje, né, presente no nosso dia a dia, no nosso trabalho. É importante a gente também trocar um pouco sobre isso. É, e aqui, então, a gente vai falar da elaboração de projetos sociais. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa a inteligência artificial, da proposta do trabalho que vocês têm aí até chegar ao atendimento do edital. E antes de eu entrar aqui no conteúdo, só para eu me apresentar um pouquinho para vocês, eu sou assistente social, eu me formei em 96, 96, 99, 96 eu entrei na faculdade.
Primeiro, eu trabalhei com habitação social, então, por alguns anos, eu trabalhei com projetos e programas habitacionais, fiz várias consultorias nessa área de programas habitacionais, estive professora e vice-coordenadora na UFBA, em Salvador. Sou consultora, então, sou consultora hoje na área de ISG, o que significa que eu trabalho muito na parte do social, então, a parte de projetos entra muito forte, na parte de investimento social privado, na parte de relacionamento com comunidades das empresas. E quando eu falo empresa, entendam empresa privada, mas entendam também as empresas públicas. Então, eu venho há 2 anos, por exemplo, fazendo um trabalho de consultoria para a Embasa, na Bahia, para que o trabalho social, o trabalho socioambiental possa atender hoje as demandas que a gente tem, tanto de legislação vigente quanto de normativas ESG. Estou trabalhando num projeto no Piauí, nesse momento, com relacionamento com comunidades. Aqui tem uma foto minha no último evento que eu tive do Banco Mundial aqui em São Paulo. O Banco Mundial, para quem não sabe, tem um setor de financiamento do terceiro setor, ou seja, o Banco Mundial tem fundo perdido que financia projetos sociais. Pouquíssimas pessoas sabem disso, mas o BidLab existe, né? Está lá, está financiando ações. E eu tenho 2 livros publicados, um é o Projeto Social na Prática, que é o livro que a gente vai usar aqui como base hoje de todo esse trabalho que a gente vai desenvolver. Eu também vou estar disponibilizando para vocês tanto esse PowerPoint que eu estou mostrando aqui, eu vou passar depois para a Letícia, ela vai mandar para todo mundo esse material, vai mandar também o meu livro em PDF para todo mundo, então fiquem tranquilos, anotem as reflexões de vocês, mas não precisam anotar essas informações, vocês vão ter acesso a todas elas, combinado? Para que a gente foca realmente nesse aprendizado que a gente vai ter aqui junto. Então, toda a minha trajetória é um pouquinho mais de 20 anos aí, do território à estratégia, né? Atravessando aí vários momentos, e trabalhando muito com essa questão da governança, trabalhando muito com essa questão da gestão de risco, com impacto social, e aprendi muito também sobre participação, sobre projetos sociais, sobre a construção do desenvolvimento social. Então, para a gente poder aqui já começar a aquecer o nosso encontro, respondam aí no chat ou respondam para vocês, quem não quiser escrever no chat, mas quantas vezes vocês já perderam um edital porque não iam conseguir escrever o projeto pela complexidade, ou porque não tinha tudo que vocês precisavam, o tempo que vocês precisavam para organizar as informações da organização de vocês, organizar fotos, organizar tudo que precisava para aquele edital, que embora vocês tenham um trabalho que é um bom trabalho, que faz diferença nas comunidades, nos territórios, nos municípios que vocês estão, e vocês têm ciência disso, mas já aconteceu de não conseguir fazer um projeto, uma proposta, um plano para um edital, mesmo com tudo isso que vocês têm à mão aí, de trabalho de vocês. Então, já aconteceu com vocês de perderem um edital, de mandar uma proposta, um projeto? Já vi um monte de gente fazendo assim com a cabeça. Já aconteceu comigo também, tá, gente? Porque isso faz parte da nossa vida. E um projeto, um plano bem elaborado, ele significa um impacto que vai acontecer com as pessoas que serão envolvidas. Muitas vezes a gente não para pensar no resultado que a gente vai gerar com as ações que a gente se propõe. Então, assim, é recurso que chega e é impacto que acontece na vida das pessoas. É desenvolvimento da organização social, é crescimento dos profissionais que estão envolvidos, é um mix de coisas acontecendo ao mesmo tempo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, muitas vezes na nossa organização, no nosso projeto, não falta vontade. A gente acorda e vai dormir com vontade, com gana, mas falta método. Como é que eu começo? Por onde que eu vou? Qual o próximo passo? Como é que eu construo isso? Então,
essa é a missão que eu tenho aqui hoje, trazer um pouco disso para vocês, método, por onde eu começo, onde eu vou, e trazendo isso para vocês também com suporte da inteligência artificial, que vocês tenham como um apoio para vocês, né? Esse link vai ficar disponível, eu publicizei ele, deixei ele público dentro da loja do ChatGPT, então ele vai estar disponível tanto para vocês como para qualquer profissional que vai lá, pesquise, acesse, vai poder utilizar, mas vocês vão ter o guia de como utilizar, porque vocês estão aqui participando desse treinamento. Então, a gente vai dar uma olhada no edital, lembrando que esse é um momento promovido pela Capemisa, desenvolvi todo esse trabalho olhando o edital da Capemisa para poder dar o suporte para vocês, mas também desenvolvi esse chat para ajudar vocês em outros editais. Porque eu fiquei pensando aqui, Letícia, e falei, não faz sentido eu passar várias horas do meu dia aqui programando, criando uma IA para ajudar os profissionais da área social e ele só saber responder sobre o edital da Capemisa. Então, não fazia sentido, ele precisa saber responder vocês para outros editais também. Então, eu fui treinando ele para poder responder vocês também para outros editais. Então, eu vou mostrar para vocês essa lógica e depois a gente vai pegar aqui uma pessoa que esteja presente, a gente vai desenvolver para vocês verem como é fazer isso ao vivo. Como é que falava? Quem sabe faz ao vivo? Alguém falava isso na TV, né? A gente vai fazer aqui junto, ao vivo, vocês vão acompanhando, e aí depois vocês vão treinando. Tudo nessa vida é treino. Ai, fiz uma vez, não ficou bom, faz de novo, ele já aprendeu com você. Então, a gente vai treinar hoje uma primeira vez, mas depois vocês vão treinar também aí na organização de vocês. Bom, de onde vêm os recursos? Como que os projetos estão na nossa sociedade? Por que a Celisamara fala tanto de projeto social? E qual a nossa dificuldade de entender a importância dos projetos? Bom, os projetos sociais, eles estão aí no primeiro setor, então, quando a gente fala da política pública, qualquer política que você pegar, pode ser a política voltada para criança e adolescente, pode ser a política voltada para saneamento, pode ser a política de resíduos, pode ser a política de mobilidade urbana, pode ser para mulher, pode ser para pessoa idosa, qualquer política que vocês pegarem, vai ter um marco regulatório, vai ter ali toda a parte normativa, vai ter um fundo, vai ter programas, e dentro dos programas vão ter linhas orçamentárias, que vão ter editais, que vão contratar empresas, terceiro setor, e vai ter projeto social. Alguém vai precisar fazer o projeto para poder acessar esses recursos. Quando a gente vai lá para o segundo setor, as empresas, vamos pensar nas empresas privadas, nas empresas de economia mista, nas empresas internacionais. Então, a gente está falando do setor privado. Quando que vai ter projeto social no setor privado? Vai ter desde o momento em que ele vai começar o empreendimento, então vem lá o agente ambiental lá do governo do estado ou da prefeitura e fala, tem condicionante. Para vocês poderem construir esse terminal, essa fábrica, esse viaduto, seja o que for aqui, vocês precisam atender essa e essa condicionante. Geralmente, os condicionantes têm uma linha social. Como vai ser a relação com vizinhança, o que vocês vão fazer para gerar impacto positivo no entorno, qual vai ser, então, aí a contrapartida, vai estar lá nas condicionantes para ele poder aprovar aquele projeto que ele quer desenvolver. Onde mais está? Está no investimento social privado. As empresas já fazem isso há muito tempo, mas hoje está dentro de ESG, a gente já conhecia como responsabilidade social. Algumas organizações já evoluíram do responsabilidade social para o ESG, que quer dizer, eu não estou só aportando recurso para uma lei de incentivo fiscal, para poder botar lá no meu site, para poder fazer um voluntariado com os meus funcionários, não. Eu estou aportando recurso, investimento social privado para o desenvolvimento local. Então, se eu estou hoje dentro desse território, aí eu conheço, por exemplo, empresa que está dentro de um território que desenvolve ações de desenvolvimento local, desenvolvimento social, que é bom para ela. Então, se ela tem uma frota muito grande de carro e ela desenvolve e treina pessoas para ter oficinas mecânicas, as pessoas vão ganhar, vão empreender, vão ter as suas oficinas, vão ser mecânicos, mas ela também está ganhando, porque ela tem um serviço que ela precisa ali, na vizinhança dela, ela não precisa buscar esse serviço longe, ela tem
digamos assim, uma economicidade na logística dela, porque aquele serviço foi desenvolvido ali na vizinhança. Então, assim, o investimento social privado, ele é para gerar impacto social no território, é para desenvolver as pessoas, o empreendedorismo, a educação, projetos sociais, projetos de saúde, sim, para tudo isso. Mas ele também pode estar diretamente articulado às metas e ao que a empresa está buscando para ela também do ponto de vista de desenvolvimento dela. Então, eu contei para vocês que eu tenho trabalhado 2 anos com a Embasa na Bahia. A Embasa precisa fazer ações de economia circular. Então, ela tem resíduo, ela precisa jogar esse resíduo em algum lugar. E se esse resíduo vira insumo para comunidades locais desenvolverem uma ação, ter renda com isso, e aí a Embasa deixa de ter esse custo operacional de levar esse resíduo para um outro município, para um outro lugar, passa a ter, então, uma economicidade e, ao mesmo tempo, um relacionamento melhor com a comunidade, porque ela está desenvolvendo essa comunidade. Então, vocês percebem que o jogo é ganha, ganha, quando a gente está falando de ESG, de investimento social privado, de responsabilidade social, o jogo é ganha, ganha, é impacto social gerado, todo mundo ganha, ok? E o terceiro setor? Bom, o terceiro setor, a gente vai ter editais do próprio terceiro setor, a Capemisa está aqui, é uma organização do terceiro setor, tem edital para apoiar projetos no terceiro setor. A gente tem organizações no Brasil que estão entre as 100 maiores do mundo, então vocês podem imaginar, né, as organizações do terceiro setor que a gente tem nesse país, a força que tem. Nós estamos falando de movimentação aí de mais ou menos 5% do PIB do Brasil no terceiro setor. Então, assim, tem um movimento de recursos, de editais, junto aos grupos formalizados, as organizações sociais, a Capemisa é uma das organizações que faz edital, mas a gente também tem grupos não formalizados, que embora não possam concorrer no edital da Capemisa, tem grupos que fazem. Eu conheço vários grupos, como assistente social, pessoas que formaram um pequeno grupo e estão fazendo com esse grupo que costura uma vez por semana de uma empresa para entregar essas roupas em comunidade vulnerável. Eu conheço grupo que faz alimentação uma vez por semana para levar em algum lugar específico. Então, são grupos que não são formalizados, mas no final eles precisam ter um planejamento, eles precisam ter um projeto, eles precisam saber para onde eles estão indo. Porque senão não tem sustentabilidade. Daqui 3 meses a pessoa chegou, está trabalhando ali de voluntário, e se ela começa a perguntar, tá, mas tudo isso é para quê? Qual o objetivo? Onde que a gente quer chegar com isso? Então, eu vou precisar sentar e fazer um planejamento. Então, no final, gente, o projeto social ele vai estar presente e conectado aos 3 setores da nossa sociedade, e ele vai ser um braço da gestão pública, ele vai ser uma parceria com o segundo setor e com o próprio terceiro setor. E esse é um problema que a gente tem e que é real, tem recurso parado. Esse ano a gente está em junho. Esse ano eu conversei com 2 empresas, setor privado, grandes empresas, que está há mais de um ano sem financiar projeto social, porque lança o edital e os projetos não alcançam a coerência, não alcança o que precisa, o básico, para que eles possam financiar e depois justificar, colocar isso nos relatórios deles. Uma grande empresa não vai financiar um projeto que não tenha como atender os indicadores e que ela já está lendo ali na escrita que vai ser problema para a prestação de contas, ou que o indicador que está colocado não conversa com a metodologia ou com a justificativa. Então, assim, aqui nas minhas redes, no meu site, quase todo dia chega alguém perguntando: Elisamara, você elabora projetos, você ajuda a captar recursos, você pode ajudar, você faz esse serviço? Gente, eu não faço porque senão eu não estaria nem aqui fazendo esse treinamento com vocês. Eu estaria aqui voltada escrevendo projeto para a organização social. Eu escolhi ensinar, compartilhar, escrevi um livro sobre isso, continuo compartilhando para que mais pessoas possam aprender e fazer. Porque imaginem só, eu sou uma pessoa, eu tenho, como todo mundo, 24 horas por dia. Então, no máximo, eu poderia ajudar uma organização, sei lá, a cada 3 dias.
E se aqui a gente está com 45 pessoas, cada um de vocês aprender a metodologia que eu uso, aprender a treinar essa metodologia, aplicar no cotidiano de vocês, na organização de vocês, desenvolver isso, vocês vão desenvolver para vocês, e quando vocês estiverem bom, aí vocês também vão ajudar as outras organizações. Aí vocês vão ser consultor, vão ajudar também as outras organizações a fazerem. O que não dá é para uma pessoa só achar que vai salvar o mundo. Não vai. Não pretendo, não tenho síndrome de Jesus Cristo, ok? Não tenho, amo Jesus, nenhum problema com isso, mas eu não tenho síndrome de achar que que eu vou ser salvadora, não sou. E procure, vou sempre estar buscando compartilhar o conhecimento para que outras pessoas assumam também essa frente. Nós temos no Brasil 800 mil organizações sociais, 400 mil estão inativas hoje por problemas de prestação de conta, por projeto que parou no meio, por várias questões. Então, nós vamos precisar de todo mundo para poder estar nessa frente. Então, obrigada mais uma vez vocês, porque vocês acharam que vinham aqui só aprender? Não, vocês estão vindo aqui para assumir uma frente, para pegar esse conhecimento, aplicar, desenvolver e também fazer essa parte de vocês na multiplicação. Então, assim, a gente tem recurso que está aí e que falta projeto e que falta coerência e que falta a gente conseguir se organizar para entregar o projeto na data certa, no prazo certo, atendendo o que o edital está pedindo. Isso não vai mais ser um problema para vocês. Eu gosto muito de começar trazendo esse conceito do que é um projeto social, embora eu sei que todos vocês saibam, mas eu vou trazer esse conceito que está no meu livro, que vocês vão receber, e que eu gosto muito desta explicação, quando alguém perguntar para vocês. Projeto social é uma ferramenta que captura a realidade em partes menores e define o caminho para transformá-la. Pensa nisso, aqui várias pessoas colocaram aqui no chat de onde estão e dá meio que para saber o trabalho que fazem. Aí eu vi aqui que tem, por exemplo, uma organização que trabalha com pessoas que sofrem com câncer, né? Imagina vocês, se a gente olhar o problema das pessoas que têm essa enfermidade no Brasil todo, é um problema enorme, é um problema nacional em vários estados, em vários municípios. Se eu pegar os números, eu nem sei quais são, tá? Peguei aqui agora, estou chutando. Se eu pegar os números de hoje, quantas pessoas no Brasil estão sofrendo com câncer, eu não faço nem ideia de quanto vai ser, mas com certeza vai ser uma coisa grande. Um projeto social pode resolver o apoio, o suporte, o acompanhamento a todas as pessoas com câncer no Brasil e melhorar a qualidade de vida de todo mundo? Não. Mas um projeto social dentro do município, dentro de um território, ali onde vocês estão, pode melhorar a qualidade de vida daquele território, daquelas pessoas que participam? Então, se eu tenho projeto social no Brasil inteiro e cada organização está fazendo a sua parte, a gente pode dizer que, de alguma forma, em vários pontos, a gente está conseguindo melhorar a qualidade de vida de muita gente, cada um fazendo até onde alcança, até onde seus braços alcançam. Integrar, cuidar e humanizar. Trabalho com cuidado e cuidadores, principalmente as famílias cuidadoras. Perfeito. Então, gente, o projeto social, ele não resolve, e isso que a gente precisa internalizar para a gente conseguir fazer essa discussão. Ah, projeto social não vai resolver o desemprego do país. Óbvio que não vai. Um projeto social vai resolver o desemprego do país, gente? Não. Agora, um projeto social de empregabilidade dentro do município, conectado a uma gestão, a várias empresas, a um projeto de geração de renda, de desenvolvimento de pessoas, de profissionalismo, de empregabilidade de profissionais, de associações, seja como for, vai conseguir ter indicadores e, de repente, alcançar melhorias para aquele grupo dentro daquele município? Sim ou não? Então, a gente precisa olhar o projeto social como eu peguei aquele problema que era grandão, né? Como é que a gente come um boi? Você come um boi inteiro? Não, você come bife. Se você contar os bifes que você come o ano inteiro, você vai ter comido o boi. É essa que é a lógica, ok? Então,
a gente vai pegando o fragmento menor e vai ali trazendo soluções, desenvolvendo e melhorando a qualidade de vida daquele espaço que a gente está, com as nossas mãos, que os nossos projetos alcançam. Beleza? Então, a construção de um projeto, ela prevê algumas perguntas que vocês também já conhecem, que é a identificação, quem é a organização, qual a missão, onde que ela está, é a ação, o que que a gente vai querer fazer aqui, o que que a gente está fazendo aqui, é o porquê, né? Quais são os problemas que a gente está enfrentando aqui, e que oportunidade existe para a gente poder resolver esses problemas, qual a importância do projeto nesse contexto. A gente tem o para quê, qual que é o objetivo geral. Quando a gente faz lá o projeto para, por exemplo, a questão da empregabilidade, a gente coloca os números do desemprego no município. Você vai resolver o desemprego no município? Não, mas você tem um objetivo específico, pelo menos com aquele grupo que você vai trabalhar, você vai resolver. Você vai melhorar a situação. Então, tem o objetivo geral, porque o objetivo específico, ele sempre vai impactar no geral. Se a gente pegar, por exemplo, a questão da criança e adolescente, pegar todos os projetos que tem com criança e adolescente no Brasil, a gente vai conseguir fazer essa leitura de que, a partir de todos os projetos, a gente tem hoje muito mais crianças acolhidas do que teria se não tivesse os projetos sociais. Então, se tem hoje, né, esses números indicadores que a gente tem, sendo positivos ou não, a gente ainda tem isso acontecendo porque a gente pode julgar, falar, mas é muito pouco. Então, tira os projetos sociais para você ver o que acontece. Né? Tira a parte do acolhimento, tira a parte de vir depois do segundo turno, do contraturno escolar, tira toda essa parte para a gente, assistencial, para a gente ver como é que fica esses números, ok? Então, a gente precisa... Desculpa te interromper, pegando o gancho, eu estive em uma palestra essa semana e o palestrante contou para gente que, na verdade, nenhum município, né, nenhum território no Brasil conseguiria hoje sobreviver, suportar a demanda sem o terceiro setor. Ele falou que é impossível em todos os lugares, é impossível. Então, é muito importante, de fato, mesmo que seja aos pouquinhos, ali pelas beiradas, a gente vai melhorando, né? Sim, e precisamos também, assim, como terceiro setor, também nos posicionarmos, porque tem uma desvalorização do terceiro setor e tem uma desvalorização em virtude do primeiro setor, eu posso falar, porque eu fiz serviço social e a gente tinha essa coisa de vou trabalhar no serviço público, nem passava pela cabeça de trabalhar no terceiro setor, porque a precarização do Estado, do trabalho do Estado, é a terceirização do trabalho estatal, então, uma visão totalmente deformada da realidade mesmo, né? Que não faz uma leitura de realidade. E hoje a gente ainda tem uma visão desfocada que precisa ser ajustada, porque, infelizmente, o terceiro setor ainda é o setor que paga pior os profissionais da área social. Então, no segundo setor, nas empresas, a gente tem uma outra valorização. Se vocês entrarem no LinkedIn e começar a pesquisar, na lista de relacionamento, relacionamento com comunidade, investimento social privado, todos esses cargos que têm esses nomes diferentes, mas que é o profissional da área social, e olhar os salários, a gente vai ver que tem aí no terceiro setor ainda uma desvalorização, tem uma questão que eu não vou tratar aqui hoje, não é o caso, mas que, né, as lideranças também precisam olhar para isso, porque se a gente está elaborando o projeto, a gente precisa valorizar os profissionais que estão trabalhando, tá? Então, não é um problema você valorizar, é um problema você ficar com esse discurso de que, não, é melhor colocar um salário menor e ter 2 profissionais e atender mais gente. Como assim? Como assim? E aí você está melhorando a qualidade de vida de mais gente, piorando de quem está trabalhando com você, de quem está na frente, ali na batalha, no front com você? Como assim? Até quando que a gente vai ouvir isso e ficar quieta? Entende? Porque a gente está falando de editais que a organização pode propor. Eu, como trabalho do lado de cá do balcão, que muitas vezes eu estou do lado da empresa que está fazendo o investimento social privado, que está recebendo o projeto, ninguém está lá falando, não pode pagar 5, 6 mil, 7. Ninguém está falando isso.
Mas os projetos já vêm todos com essas remunerações, porque já é uma cultura. Mas eu não vou discutir isso aqui hoje, não. Vou falar uma coisa para vocês. Aprendam a usar essa IA, melhora o game de vocês, vocês vão conseguir elaborar projetos muito mais rápido, vão ter um tempo de qualidade para vocês mesmos olharem para a carreira profissional de vocês, entendeu? E começar a se posicionar, porque se vocês têm mais tempo, vocês vão poder começar também a atender outras demandas, fazer outras coisas e melhorar também a qualidade de vida de vocês, tá? É, a metodologia, eu acho que isso todos nós sabemos que é importante, né? Como que a gente vai desenvolver o passo a passo de cada projeto, quais instrumentais, quais as técnicas, indicadores. E, pessoal, eu não vou entrar muito no método de indicadores, mas eu também depois vou mandar junto, Letícia, para você, além do meu livro, vou mandar o e-book sobre indicadores para vocês também, tá? Terem, que é um material que eu elaborei e que faz o passo a passo para vocês poderem ter o indicador do projeto, e com ele também a IA consegue ajudar vocês. Vamos lá. E aí, vamos olhar um pouquinho o edital aqui da Capemisa, tá? Tem coisas, gente, que elimina o projeto social antes mesmo do avaliador começar a ler. Porque tem coisas que desclassifica. Então, se vai ser desclassificado, por que que eu vou ler? Eu vou olhar primeiro o que desclassifica. É óbvio, você vai perder seu tempo. Você vai ler um projeto e falar assim, nossa, que proposta maravilhosa, que metodologia incrível, bem definida, tal. Aí você vai lá olhar, poxa, mas aí o valor está fora do valor do edital, não vai dar. É assim, Letícia? É até triste. É até triste porque, como você falou, às vezes a gente passa o olho ali e vê que o potencial é enorme daquele projeto, ideia maravilhosa. Por cima, vamos lá, faltou um documento errado, orçamento incorreto. Acabou, infelizmente. Dói. Entendeu? Então, antes de entrar no jogo, você já é desclassificado. Então, será que não vale a pena a gente parar para prestar atenção nos pontos críticos de um edital antes de começar a elaborar o projeto? Porque quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra, mas eu já passei de elaborar e ter lá 10 páginas de justificativo, o projeto está prontinho, na hora de colocar na plataforma, 1.500 caracteres. Então, eu tenho que comer 8 páginas da minha justificativa, transformá-las em 2, né? E isso dá muito mais trabalho do que se eu tivesse criado a justificativa com 1.500 caracteres. Então, por que que eu não fiz o checklist antes? Então, aprendam a fazer o checklist, a listinha de tarefa antes. Cada vez que vocês pegarem um edital, vai nos pontos críticos primeiro, faz um checklist antes. Primeira coisa que vocês vão olhar, qual é o valor máximo? No caso da Capemisa, tem que ser 100 mil, Letícia, ou é até 100 mil? Não, tem que ser 100 mil. Tem que ser, Tem que ser pois 100 é. mil. Não é 99, não é 101. Eu sempre falo isso nas reuniões. Pronto. 100 mil, redondo. Então, no caso desse edital da Capemisa, é 100 mil. Mas deu 100.112. É 100 mil. Mas deu 99.982. É 100 mil. Então, assim, se está lá, se está escrito, não arruma confusão, não vai tentar convencer, não faz uma justificativa. Não, porque esses R$ 200 de diferença é importante, porque a gente fez isso, fez aquilo. Você está perdendo seu tempo, a regra já foi dada. Então, olha, a primeira coisa no edital, qual o valor? No caso aqui, é 100 mil, acabou. Tem edital que fala, é até X. Então, é aquele o valor máximo. Não adianta, gente, diminui as atividades, se for o caso, mas não tenta aumentar ou fazer caber mais com o recurso que tem. Parem de fazer isso, parem de colocar mais coisas, espremer para caber no recurso. Sejam mais honestos, o que é possível fazer com esse recurso? Então, aqui eles colocaram que a atividade não pode ser de reforço escolar, né, ou de saúde, não pode ter 2 projetos enviados, eu peguei isso do edital de vocês, não pode ter campo incompleto lá no Bússola Social, não pode ter documento fora do prazo em formato errado. Então, tem que fazer a lição de casa. Você revisa isso antes.
de começar a escrever. Porque a hora que você for começar a escrever, você já coloca lá. Atividade, pronto, não é é de desenvolvimento, sei lá, de empregabilidade. Então, ok, cabe. É só, a gente vai enviar uma proposta, cabe. O valor vai dar 100 mil. Pronto. E aí você vai partir para o desenvolvimento do projeto. Eles também têm outra regra. Percentuais obrigatórios. 50% é para recursos humanos, o que significa 5 mil por mês. Dentro desses 5 mil tem que ter um assistente social. Para mim, 5 mil é só o assistente social, ok? E pronto, gente, tá perfeito. 2 mil fica para alimentação, 3 mil para material de consumo. O que significa isso? Que é um projeto, esse recurso, esse edital, é para a organização que precisa de recurso para fazer um projeto inteiro? Não, gente, não cabe. Porque se eu vou fazer um projeto, sei lá, um projeto de trabalho com cuidados e cuidadores, com as famílias cuidadoras. Eu não vou precisar de um grupo de profissionais para fazer isso, de facilitadores e de várias coisas. E aqui eu tenho 5 mil para recursos humanos. Então, assim, o projeto, esse projeto da Capemisa, eu olho muito ele como... ele vem numa linha de complementar, de melhorar, de fortalecer. Mas ele não pode ser todos os ovos da cesta da organização. Ok? A organização, ela precisa buscar fazer um mix aqui de recursos, tem o edital da Capemisa, tem da gestão pública, tem lá os editais das empresas do entorno, que é outra coisa, né, que as organizações precisam fazer, uma leitura das empresas que incentivam, que desenvolvem ações ali no território. Então, prestar atenção e acertar esse orçamento. Ai, mas Letícia, deixa eu te falar, é porque a nossa alimentação vai ficar 3 mil e o material 2 mil, porque a gente conseguiu um acordo com uma parceria, com uma empresa que vai doar material, não sei o quê. Desclassificado. Gente, isso a gente precisa começar a aprender. A parar de querer dar jeitinho, a parar de querer resolver, a parar de querer mandar mensagem no privado da pessoa. Parar. Insistir que pode, porque na sua cabeça realmente pode ser, mas nós estamos falando de uma organização que está no Brasil inteiro, que tem uma regra única para todo mundo, é justo, é democrático, todo mundo pode participar e todo mundo vai cumprir as mesmas regras e ponto. Então, isso serve para todos os editais. Ai, mas nossa, foi uma gestão ruim, porque por causa de uma coisa que eu fiz a mais, R$ 1.000 que passou. Não, é você que está insistindo em cometer um deslize, um desvio, e em ter o resultado que você vai ter. Os resultados que a gente tem vêm das ações que a gente faz. Enquanto a gente continuar tentando forçar, tentando dar um jeito, tentando fazer do jeito que a gente acha que é, quando você tem na frente todo um roteiro dizendo para você o que está sendo pedido, a gente vai continuar se frustrando. A gente vai continuar se frustrando. Então, assim, vamos prestar atenção nas coisas que está dentro dos editais. A gente está aqui hoje falando da Capemisa, mas isso serve para todos os editais. Todos. Se o edital está dizendo que tem que ter um assistente social na organização, então tem que ter. Se o edital está dizendo que tem que ter recurso para medir indicadores, vai ter que ter, tá bom? Então, aqui, no caso da Capemisa, não entra coordenador, não entra gerente, não entra transporte, não entra água, não entra luz, não entra internet, não entra obras, não entra segurança. Se está lá, se você colocou no projeto, é porque é contrapartida, então ele não vai no cronograma financeiro. Ok? Então, o projeto tem coordenador que é pago com recurso de outro agente financiador. Beleza, perfeito. Porque a Capemisa vai saber que, como contrapartida, existe um coordenador que vai apoiar esse projeto, que vai dar o suporte nesse projeto. Tá, beleza. Mas ele não entra no cronograma financeiro.
Então, a organização ela precisa ter os custos dela garantido. Água, luz, espaço, ela entende? Esse edital aqui não é estruturante, por isso que eu falei para vocês. Se a organização vai depender de um edital para se manter e vai ser da Capemisa, ela já começou errada, porque ela não vai conseguir. Elismara, acontece muito também das instituições, como você falou, querer estruturar a instituição com aquele recurso, e eles colocam equipamentos permanentes que às vezes não tem nada a ver, não estão em consonância ali com o projeto escrito. Isso também faz eliminar, né? Se eu estou promovendo uma oficina de futebol, né? Eu não posso solicitar espelhos de balé, por exemplo. Então, isso tem que andar em consonância aí, acontece bastante também. Estou falando a grosso modo, dei um exemplo bem esdrúxulo para eles compararem, né? Que as coisas bem diferentes do que está proposto ali. É o jeitinho, Letícia, é voltar para o jeitinho. Eu tenho uma coisa que eu preciso resolver, não estou conseguindo, vou conseguir esse recurso, e aí é desclassificada. Adiantou? Não, nem no jeitinho e nem no sem jeitinho, vai ter que procurar o caminho. Então, gente, vamos bem prestar atenção no que é contrapartida e o que é financiado pela organização. Então, tudo que é contrapartida, geralmente não entra no cronograma financeiro. A não ser que tem, se for um edital que tem aqueles cronogramas que colocam financiamento e contrapartida, mas aí é outra coisa. Sempre prestar atenção no cronogramas e prazos, tá? Então, assim, a data de envio da análise, no caso da Capemisa, tem os pitches que vocês têm que fazer. É ao vivo isso ou manda vídeo, Letícia? As organizações enviam para a gente o vídeo, nós assistimos aqui. Não é ao vivo, não. Ah, muito bom. Dá para treinar, né, gente? Dá para fazer um pitch Exatamente. bom, dá para treinar várias vezes aí. Exatamente. Resultado, repasse, prestação de contas. Então, sempre prestar atenção nos prazos. Por questões de prazos, gente, tem muita organização que hoje está parada, porque não conseguiu prestar conta, porque não conseguiu fechar, não conseguiu entregar documento. Então, vamos sempre prestar atenção nas datas. Façam sempre um checklist do edital. Pode falar, Letícia. Já ocorreu de uma instituição ela ter passado para a segunda fase, né, para os pitches, e ela só entrou em contato, a gente enviou um e-mail, a gente manda, talvez pelo WhatsApp, a gente tenta, né, entrar em contato com a instituição, ela não viu, e depois que o edital já tinha sido, né, anunciamos os contemplados e tudo mais, ela entrou em contato querendo saber sobre a próxima fase que ela tinha sido aprovada. Então, você vê quanto tempo? Essa instituição leu o cronograma? Não. Ela não leu É o cronograma. isso. E ninguém vai vir atrás da organização, Não, entendeu? É a gente que tem o interesse. Então, o que a exato. gente faz? O que eu faço? Eu coloco lá na minha agenda do Google, dia tal, verificar resultado de tal coisa. Porque isso já faz o quê? Daquele dia de manhã eu já sei, eu mandei um artigo para um evento X, ou o resultado sai dia tal. Dia tal eu já vou lá e boto na minha agenda, que vai vir um lembrete, olhar o resultado de tal coisa. E isso faz com que eu já tenha esse planejamento feito. É 1 minuto, gente. Entra lá, colocou na agenda, foi. Você vai ser lembrado no dia, você vai ver no dia. Se não vai, na minha cabeça eu vou saber. Não, não vai. Não vai, tá? Não tem como. E aí, gente, esse aqui é o chat que a gente vai passar para vocês. Aí não tem nenhum problema se vocês quiserem pegar ele agora, mas vocês vão receber o PDF aqui com todas as instruções. É um chat que eu estou treinando ele, porque, gente, inteligência a gente treina, tá? Então, vocês vão colocar ele no computador de vocês e vocês vão treinar, vão colocar as informações da organização de vocês e, com o tempo, ele vai ficando cada vez melhor ali em desenvolver as tarefas que vocês vão dar para eles, tá? Então, para esse chat. Então, vocês vão receber o link, mas também está aqui. Pode mudar? Então, como que funciona esse chat? Eu já vou mostrar para vocês aqui na prática, tá? Só aqui passando algumas instruções. A gente vai informar para ele o edital. Ele já está com o edital da Capemisa na memória dele, mas como eu pedi para ele ser mais amplo, você vai responder lá a pergunta, ele vai perguntar
qual que é o edital, ele vai te perguntar qual que é o objetivo, ele vai te perguntar ele vai te perguntar várias coisas para ele ir construindo, e aí ele vai te devolvendo esses textos. E aí você vai colando lá. Eu sempre faço o seguinte, gente. Por favor, colem no Word, porque você vai colando direto no sistema, caiu a internet, tem que voltar e começar tudo de novo. Vamos evitar a frustração desnecessária? Vamos evitar sofrimento desnecessário? Então, sempre faça num arquivo de vocês, porque aí depois, mesmo que caiu, aconteceu alguma coisa, você já tem ele ali dentro de um Word, copiado, colado, você só vai dizer, quero revisar, quero melhorar, e você vai precisar revisar. Primeiro, porque a IA é um apoio, ela não faz sozinha. Quem estava achando que a IA ia roubar o seu lugar no mundo, deixa eu te contar uma coisa, um segredo. Serve para nada sem você. Serve para nada. Para eu construir esse link aqui, esse chat aqui, eu precisei das informações do edital, eu precisei das informações do passo a passo para a elaboração de um projeto, e vocês vão ver que a gente usando tem que dar um monte de informação. Ele vai melhorando, vai se educando, vai te dando respostas cada vez melhor com o tempo, tudo isso é verdade. O que ele faz é poupar nosso tempo, porque aquilo que eu fazia antes, que eu ficava aqui horas digitando, hoje eu consigo sentar aqui e conversar e falar: estou elaborando material para o treinamento da Capemisa, quero fazer isso, quero fazer aquilo, eu vou falando tudo que eu quero. Às vezes eu fico aqui, 10 minutos falando, ele está só ouvindo, ouvindo, ouvindo. Aí eu dou o play lá. Aí ele lê tudo que eu falei, ele fala, tá bom, Isamara, e se a gente começar por aqui, por aqui, por aqui, eu leio e falo, isso aqui você tem razão, isso aqui eu não concordo, isso daqui não conversa com isso daqui, eu vou ajustando. É o nosso olhar, é o olhar de vocês, gente. Não faz, se vocês... Isamara, eu tenho a sensação de que o chat ele se acostuma com a gente, né? Ele sabe o que a gente quer. Com o tempo, ele já te entrega mais ou menos, né? Como você falou, o que você precisa, né? Exatamente, ele vai fazendo uma leitura, ele vai aprendendo com a gente. Então, se eu pegar essa questão de qualquer uma das organizações que vocês colocaram aqui e explicar para ele o que a Associação Pestalozzi faz, e vou contando para ele. Cada vez que eu vou colocando mais detalhe, ele vai aprendendo mais. Vai chegar uma hora que se eu falar assim para ele, mas a associação vai participar do edital X, ele fala, não, mas não tem, não conversa, porque você trabalha com isso, com isso, com isso, esse edital aí não corresponde. Então, ele vai sendo treinado por nós, tá? E é o nosso olhar, tanto no durante quanto no depois. Nos primeiros dias que vocês forem usar, vocês vão ter mais trabalho. Por quê? Vocês precisam revisar, vocês precisam treinar, vocês precisam, inclusive, falar: não quero que use esse termo no meu projeto. Esse conceito é um conceito que a gente não usa. De repente, ele traz um conceito para você, você vai falar assim: cara, esse conceito a gente não usa aqui na nossa organização, no nosso projeto. Eu quero que você substitua pelo conceito tal. Então, você vai treinando, ele vai desenvolvendo. Eu já coloquei lá, dentro das coisas que é proibida, por exemplo, ele não pode inventar dados. Se vocês não contarem dado, ele não pode inventar. Tem 24% das crianças que passaram na... Ele não pode inventar, então ele está proibido de algumas coisas já, ok? Várias coisas que eu achei importante, eu já fui dando proibição para ele. Mas, gente, esse negócio é inteligente, e a inteligência humana já é limitada. Aí, junta com essa artificial, é um mundo. Então, por favor, né? Pode falar. Regina quer falar? Não? Então, assim, antes de começar, vai lá. A IA não conhece a sua organização, então você vai precisar responder com honestidade. Se você estiver respondendo só para testar e não vir e não trouxer as informações, é você que vai estar perdendo o seu tempo. Ela não substitui a sua revisão, você vai precisar ler tudo antes de enviar, ajustar tudo antes de enviar. Pode vir coisas que você fala, não foi bem isso que eu quis, que eu queria. Pede para fazer de novo. Eu mando fazer 10 mil vezes. E se não fizer, se não chegar onde eu quero, eu ainda falo, na próxima eu te demito. Se não vier, falo, você pode fazer melhor. Se não vier melhor, na próxima que eu pedir, eu não vou mais te usar. E aí ele fica com medo e traz muito melhor, porque ele sabe que já tem outras inteligências no jogo, né? Eu já assino mais do que uma aqui, que é para ficar bem claro que tem concorrência.
Claro que ele não vai garantir aprovação, mas traz uma qualidade, traz uma coerência, e ele não inventa dados. Se você não tiver, você vai pesquisar, tá? Ele vai te ajudar até a pesquisar, a procurar fontes, mas o chat não vai inventar dado para você colocar aqui. Bom, agora vamos para a prática. Eu vou colocar ele aqui, não sei se vocês já entraram, mas ele está aqui já para mim. Vocês estão vendo minha tela? No chat? Sim, sim. Pronto. Então, vamos lá. Quem é que vai participar da parte prática? Está aqui, Letícia? Semeador e a semente. Está presente? Sim, A estou, Maria Maria. José. Maria José. Oi, Maria José, tudo bem? Tudo bem, minha amada? Então, vamos lá. Vamos ver como é que esse negócio funciona junto? Vamos, Ó, vamos lá. vamos colocar aqui, hein? Vamos começar. Oi. Só botei oi. Aí ele vai pensar, ele vai falar. Sou seu assistente de projetos sociais. Vou te ajudar a construir um projeto do início ao fim, passo a passo, com base na metodologia Projeto Social na Prática, da Elisamara. Posso ser usado para qualquer edital. É só me informar as regras que a gente começa. Qual edital você está concorrendo e qual é o nome da sua organização? Eu vou botar aqui Capemisa e a organização é Semeadura e Semente? O Instituto Semeador e a Semente. Oh, escrevi errado, gente. Vocês me ajudem. Aí ele vai pensar um pouquinho, elegibilidade. Aí ele vai fazer perguntas para vocês. Então, ó, me responda, por favor. Instituto Semeadura e Semente está inscrito no Conselho Municipal da Assistência Social? A organização é uma pessoa jurídica sem fins lucrativos? Possui conta bancária ativa em nome da organização? A organização vai enviar apenas uma proposta para esse edital? O público atendido é da assistência social, como criança, adolescente, jovem, idoso, pessoas com deficiência ou público previsto no edital? Aí, vou colocar aqui o seguinte: para todas as respostas, sim. Sim. Passo A, concluído com sucesso. Então, já tem de tudo. Texto pronto, né? O registro interno. Então, vamos lá. Passo B, leitura do edital. O projeto será executado por 10 meses? A instituição consegue incluir assistente social no projeto? Tal? Pronto, aqui a gente vai começar o seguinte: qual o público do Instituto Semeadura e Semente? Mulheres em vulnerabilidade social, acometida com câncer ou alopécia, doença alopécia. Nossa, semeador, eu botei errado, aí, gente. Semeadura e a semente. Ó, esse público pode ser elegível, mas precisamos tomar cuidado com a escrita, né? Edital, proposta para atendimento voltado à área de saúde são desclassificadas. Não pode ter foco em tratamento, exame, terapia, consulta, reabilitação. Você percebe que ele já leu o edital, né? Então, Aí a gente oferta o serviço a ela da prótese capilar, dando a ela uma prótese capilar para elevar a autoestima dela, para ela fazer o tratamento e, assim, ela poder concluir o tratamento. tá. O foco socioassistencial é a oferta da prótese capilar. A gente faz os dois eixos. A gente qualifica mulheres para gerar renda, mulheres de Bolsa Família, mulheres do Cadem Único. Qualifica elas para elas construírem a peça e essa peça é doado para essas mulheres através de hospital,
né, lugares onde a gente faz a busca ativa, que é nos Tá, hospitais públicos. tá. Como edital não? Aí ele sempre vai trazer aqui, ó, mulheres em vulnerabilidade social, que receberão acolhimento, orientação, fortalecimento de vínculo, acesso à prótese capilar como um instrumento de dignidade, pertencimento e autoestima. E mulheres em situação de vulnerabilidade social, participantes das oficinas de qualificação, que serão capacitadas na confecção de próteses capilares, como estratégia de desenvolvimento de habilidades, autonomia, convivência comunitária e geração de renda. Vocês Isso, percebem como ele escreve bem escrito? pois é. Aí ele vai perguntar qual a cidade, qual o nome do projeto, há quanto tempo existe, aí ele vai, a missão, ele vai começar a fazer aqui várias perguntas. Você trouxe a ata de formação, Maria José? Você podia colocar para a gente aqui no chat, porque aí eu já colocava aqui para ele, para Eu não vocês poderem. sei. Me perdoe, eu não sei colocar. Eu estou sozinha Você hoje sabe? aqui. Está tendo Tá, aula. ah, entendi, não tem problema não. É... Mas é o nome do Ah, projeto? a Ana Guilhermina disse que vai enviar por aqui a ata Ah, tá de bom. formação. Ela está Porque, participando. que bom, porque aí eu já coloco aqui, já em curto caminho, tá? Vocês podem ir respondendo pergunta por pergunta. Eu, inclusive, gente, já peguei aqui uma coisa que eu vou mexer no prompt, porque ele só vai perguntar essa coisa dos 10 meses lá no final. Já perguntou lá, já falou lá na frente, então ele não vai ficar perguntando aqui, ele vai perguntar isso depois, quando a gente colocar os valores. Então, isso eu já vou dar uma melhorada. Já peguei aqui. É na prática, gente, que a gente descobre, porque você fazendo sozinho, sem uma organização, você não pega os gaps, né? Qual é a cidade e o bairro que vocês estão, Maria José? A cidade é Aracaju, a capital é Aracaju, Sergipe. E a gente é aqui no centro da cidade. Rua Lagarto, centro. Tá, Centro Aracaju, Sergipe. Qual o nome do projeto de vocês? Preciso continuar. Você tem o link para colocar aqui no chat, Letícia? Você quer que eu envie? Oi? Oi, Tem Elisma. alguém pedindo o link da IA aqui. Você pode enviar aqui, nesse computador aqui eu não consigo. Por Só me dá um favor. tempinho, deixa eu abrir aqui. Eu não separei ele aqui. Ah, pega ele aqui, ó. Vê se consegue abrir com esse que eu coloquei, que eu peguei direto dele. Sim, acho que vai sim. O nome do projeto Preciso Continuar. Há quanto tempo existe o Instituto? 2008, então a gente tem 19 anos. Corrija o nome da organização. Dois mil e oito? 2008. Pronto. É porque eu acho que o chat não está. E-mail tem sim. Se você manda aqui, ó, para mim, eu consigo abrir. Aí já vai organização, projeto, cidade, tempo de existência, o nome, aí ele já vem com o texto da identificação do projeto Preciso Continuar. Aí, agora ele vai perguntar qual é o principal serviço. Então, aqui, você falou que é um projeto de geração de renda, né, para mulheres em É, vulnerabilidade.
mulheres aprender para gerar renda, e essas peças construídas a gente faz a doação. Será desenvolvido com mulheres articulando duas frentes complementares: a qualificação de mulheres para a confecção de próteses capilares como estratégia de habilidades e a doação para mulheres em situação cometida por câncer. Então, a proposta será executada no âmbito da Política Nacional da Assistência, sem caráter clínico, terapêutico ou de tratamento de saúde, tendo como foco acolhimento, convivência, fortalecimento da autoestima, autonomia, inclusão e garantia. Passa, Letícia. Passa. Passa sim. Então, aqui agora, ele vai começar a pedir, porque ele vai ter que montar todo o processo da justificativa, de contar a história, das ações que já foram feitas. Então, tudo isso vocês já têm, né? Eu imagino que todas as organizações já têm, quando a organização foi fundada, quais as ações que elas fazem. Então, aqui quais as parcerias tem, ele já percebe que eles vão fazendo. Aqui ele está no passo 2 de 8, até ele chegar no cronograma, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele o seguinte, é, eu vou pedir para pular para o passo, para a gente ver o passo a passo, tá? Porque senão a gente vai ficar a tarde inteira aqui, e vai ser isso mesmo, tá, gente? Para vocês fazerem um projeto com a IA, vai demorar o primeiro vai ser de 4 a 6 horas, que vocês vão levar. Depois vai melhorando o tempo de vocês, tá? Aqui, no passo 1, ele já fez o quê? A identificação. É o 1. Nós temos 8 passos, né? Sim. Então, aqui ele já fez e já adequou ao edital. Aí, o passo 2, ele vai construir o quê? O histórico. Então, no histórico, ele vai fazer essas 4 perguntas. Como nasceu o Instituto Semeadora Semente? Como nasceu? Ah, foi um grupo de mulheres que queriam ajudar. Vocês devem ter uma história, sempre tem. Ah, a pessoa X ali que passou por um momento difícil, decidiu ajudar outras mulheres nessa situação. Sempre tem uma história, ok? Então, ele vai pedir a história. Eu posso escrever a história aqui, eu posso contar, eu posso vir aqui, ó, nesse microfonezinho e contar e falar. Olha, a história do Instituto é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Vou falar, vou falar, vou falar, vou falar. Depois eu vou fazer assim. Ele vai simplesmente pegar tudo que eu falei e aí eu boto aqui, ele vai ler tudo que eu falei. Então, assim, eu já tenho o documento pronto. Eu posso copiar e colar? Pode. Eu não tenho documento, a organização é nova, mas eu sei a história porque eu fiz parte da criação da associação. Posso contar a história aqui para ele criar? Posso. Aí eu tenho fotos, tenho coisa, depois eu posso pedir para ele me ajudar a fazer uma linha do tempo? Pode. Pensem Tá. no seguinte, gente, eu coloquei aqui, tem um prompt de 8 passos, mas que não impede essa inteligência de fazer coisas que vocês precisam. Preciso fazer uma linha do tempo desde a primeira atividade da organização até agora, que a gente vai começar a colocar nas apresentações dos projetos. Preciso fazer um portfólio da associação para buscar parcerias. Eu quero que você me ajude. Peça, porque ele vai pedir informações para você e ele vai conseguir te ajudar. Deixa eu ver aqui o e-mail que ela mandou. Deixa eu abrir aqui rapidinho. Pronto. Tá aqui. Mas aqui tem a ata, mas tem a assembleia, não, né? Porque o estatuto é onde tem a... Bom, vou colocar aqui, vamos ver o que acontece. Então, se vocês usam eu uso uma versão, gente, que eu posso colocar arquivos nela. Se vocês não usam, não tem problema. Vocês só vão ter mais trabalho de ficar copiando e colando, tá? Eu já não tenho essa paciência.
Aí botei esse doc ajuda, porque eu estou perguntando das 4 questões. Sim, documento comprova informações importantes. Para o passo 2, ele ajuda na parte institucional, mas ele precisa de informações da trajetória. Me responda só essas 3, você viu? Eu botei aqui, ele leu, pegou o que ele quis, aí ele vai. Como nasceu o Instituto? Quais ações vocês realizaram antes? Você tem parceria atuais? Exemplo. Ok. Então, eu vou falar para ele o seguinte, vou falar... Chat, eu estou aqui fazendo um teste de preenchimento com o Instituto O Semeador e a Semente, e eu gostaria que você passasse agora para o passo 3 para a gente conferir as perguntas. Depois eu volto e vamos preenchendo um a um. É. Ó, eu falei, tá vendo? Botei aqui. Ele vai pensar. Claro, vamos pular para conferir o passo 3, justificativa. Então, no passo 3, ele vai ter o quê? Ele vai justificar por que o projeto é necessário. Vocês percebem que aqui vocês aprendem também a elaborar projeto enquanto vocês fazem? Vocês vão aprendendo com os conceitos também. Então, o que ele vai te perguntar? Quais são as principais dificuldades vividas pelas mulheres em vulnerabilidade social? Exemplo, perda de renda, isolamento, baixa autoestima, fragilização familiar. Quais os dados que vocês têm sobre o território ou do público atendido, por exemplo, número de mulheres atendidas pela organização, dados do CRAS, do Cadil Único, IBGE, prefeitura, porque vocês podem fazer uma justificativa dizendo, olha, no município de Aracaju, a gente tem, estou supondo aqui, estou chutando, tá? A gente tem o Hospital do Câncer que atende 2.000 mulheres que são acometidas, que aí você pode trazer os dados do município, você pode trazer dados que vocês tenham aí de fontes oficiais. Por que a prótese capilar é importante como recurso socioassistencial e não como tratamento de saúde? Aqui ele está olhando para o edital. Então, Sim. exemplo, contribui para a dignidade, para a autoestima. Porque o Instituto Semeador é a organização adequada para executar esse projeto? Exemplo, experiência desde 2008, atuação com mulheres, rede de voluntários, oficinas de confecção e doação, vínculo com o público. Então, ele te dá um exemplo para você saber como é que você vai responder para ele. Aqui você pode responder tudo, você pode copiar e colar se você já tiver num documento, você pode só respondendo também. Ele vai criar os textos depois também já dando a justificativa completa para vocês, ok? Mantendo Ok. tudo no Word, né? Pelo amor de Deus. Porque Sim. vai que dá Sim, e uma aí, zebra. quando você terminar, por exemplo, aqui, ele fez a identificação, passo 1, você pega, copia o passo 1, faz a cópia e cola no Word. Quando ele terminar o passo 2, você copia e cola no Word. Quando ele terminar o passo 3, tu copia e cola no Word. Letícia, você foi tão malvada agora aparecendo com esse café, mas tá tudo bem. Ai, desculpe, eu pedi para o meu colega trazer aqui, porque pós-almoço pede um café, né, pessoal? Tá tudo certo. Então, assim, aí aqui ele vai pedir para vocês responderem essas perguntas. Alguma dúvida até aqui? Não. Podemos ir para o passo 4? Sim. Aí no passo 4, objetivos. Ele vai fazer também perguntas para vocês. Qual é a principal mudança que o projeto quer gerar na vida das mulheres participantes? Quantas mulheres serão qualificadas para confeccionar as próteses capilares? Quantas mulheres acometidas pelo câncer receberão essas próteses? Além da confecção, haverá roda de conversa, orientação social, encontro de Sim. convivência, encaminhamento da rede socioassistencial? Exemplo de objetivo que ele já está dando a partir do que ele pegou até aqui. Promover o fortalecimento da autoestima, da autonomia e da convivência social de mulheres em situação de vulnerabilidade social por meio de ações socioassistente social de qualificação, geração de renda, acolhimento e doação de próteses capilares a mulheres acometidas pelo câncer. Isso é um exemplo de objetivo geral. Então, Sim. ele é, né? Aí, objetivo específico, qualificar as mulheres que vão fazer, né, vão trabalhar, né, na confecção, favorecendo o desenvolvimento de habilidades. Então, qual que é o objetivo aqui que ele já trouxe? Qualificação profissional,
Qual o outro objetivo que ele trouxe? Produção de próteses durante a execução, garantida participação ativas nas etapas de aprendizagem e confecção. Então, não é só um curso que você aprende conceito, você vai ter o produto final. Outro objetivo, doar gratuitamente às mulheres em vulnerabilidade social cometidas pelo câncer, como recursos de dignidade e autoestima. Outro objetivo específico. Realizar ações de acolhimento, convivência e fortalecimento de vínculos com as mulheres participantes. Mais outro objetivo. Quinto objetivo, oferecer orientação socioassistencial e, quando necessário, encaminhamentos para a rede de proteção. Sexto objetivo, estimular o protagonismo feminino, autonomia e participação comunitária das mulheres envolvidas no projeto. Esses objetivos, Letícia, são coerentes? Você que é avaliadora de projeto. Muitas vezes a gente não sabe escrever aquilo que está aqui na nossa cabeça. Eu sempre comento, nós realizamos uma reunião antes para ler o edital, junto com quem, né, tem interesse em concorrer, para facilitar. E a gente sempre fala, cuidado com as palavras. Certas palavras não podem estar dentro da política de assistência social. Às vezes está tudo certo lá, está tudo... E uma palavra estraga tudo, né? A gente tem que ficar atento aí à tipificação, a tudo. Mas aqui estamos andando bem, estamos caminhando bem. Então, é isso. Termina, Letícia. Porque eu ia comentar que é interessante as questões que a IA levanta, né? Ela não te entrega exatamente tudo mais, ela te indaga a escrever sobre aquilo ali, as possibilidades, o leque que ela abre. De repente, a gente pensando, claro que nós conseguimos fazer tudo sozinhas, até hoje nós conseguimos, mas pensando em otimizar esse tempo, é muito maravilhoso, muito bom. E é exatamente, a gente consegue fazer. Eu elaborei projeto a minha vida inteira, eu sou da época da caneta e papel, nem computador tinha quando eu me formei. A gente tinha máquina de datilografia, se errasse tinha que começar tudo de novo, eu nem sabia passar aquela borracha do inferno lá que desmanchava tudo a folha, entendeu? Lá nunca foi de Deus aquele negócio. Então, a gente consegue fazer sozinho, óbvio que sim, só que você vai levar mais tempo, você não vai ter mais possibilidades. Um dia eu estava fazendo um projeto, revisando um projeto de uma aluna que era para um trabalho com pessoas idosas. E aí, na hora que eu perguntei, falei, mas essa metodologia, essas atividades, o que você acha que pode ser melhorado? Ele trouxe umas questões que eu não tinha parado para pensar, que eu nunca tinha pensado. Tipo assim, bom, mas você está num território que é cheio de jovem, que é cheio de criança, e se fosse uma atividade conjunta, comunitária, para que um pudesse ensinar para o outro? Ele trouxe uma coisa totalmente fora da minha visão, do meu campo de visão para aquele projeto. Enriquece, cresce, entendeu? Então, não toma o nosso lugar, mas traz uma ferramenta que nos deixa mais forte, que nos dá uma visão mais ampliada. E outra coisa, você não tem que ficar sofrendo para ficar procurando qual é a palavra, você só pede para ele. Você fala assim, eu não gostei, olha, eu não quero que fale tal coisa, eu quero que você muda. Eu posso olhar aqui e falar assim, eu não quero que você diga que vai garantir a participação ativa das mulheres, eu quero que você escreva isso com outras palavras. Você vai pedir para ele, você vai falar para ele, isso aqui eu não quero, eu quero outra coisa. Então, ele vai lá e vai revisar. Então, no objetivo 2, em vez de produzir, use assim, produzir durante a execução do projeto, envolvendo as mulheres participantes em processos formativos, práticos e colaboradores. Eu acabei de falar, não quero do jeito que você fez, eu quero de outro jeito. Não sou eu aqui me acabando, tentando achar 1000 formas, porque a gente fica usando o nosso tempo para coisas que esse negócio faz sozinho, e o tempo que a gente devia estar lá atendendo as pessoas, melhorando os processos, desenvolvendo as atividades, a gente fica tudo apertado, com a agenda toda apertada, porque tem que ficar mais tempo para conseguir recurso, para conseguir projeto, para ler indicador. Não, gente, a máquina faz. A máquina faz. E vocês vão ter mais tempo para desenvolver as atividades, para fazer as entrevistas, para conversar com as pessoas, para conversar com os parceiros, para falar sobre o que vocês estão buscando de recursos. É para isso, para a gente dar um passo adiante. Não é para limitar, é para expandir o trabalho de vocês, tá bom?
Aí eu vou pedir para ele agora para mostrar o passo 5. Estou falando demais, daqui a pouco deu 4 horas e eu não cheguei no passo 8. Vocês vão me demitir do treinamento, igual eu demito meu chat. Então, ó, o passo 5, ele fala, né, o público que será o público beneficiado. Então, o grupo 1, ele colocou em 2 grupos aqui, Maria José e Ana Guilhermina, que são da organização, né? Ele colocou as mulheres que vão aprender a empregabilidade, né, a geração a capacitação para geração de renda, e as mulheres que vão receber essa prótese. Então, ele já faz o tipo de atendimento, ele já separou em 2 grupos. E as perguntas do passo 5 seriam: quantas mulheres serão qualificadas nas oficinas com esse recurso, né, nesse ano? Quantas receberão as próteses? Qual a faixa etária das mulheres atendidas? As famílias ou rede de apoio dessas mulheres também participarão de algum encontro, orientação ou ação de convivência? Então, aí ele já traz um modelo do texto. O projeto beneficiará diretamente mulheres em situação de vulnerabilidade social no município de Aracaju, organizadas em 2 frentes complementares. A primeira será composta por mulheres participantes das oficinas de qualificação, com foco no desenvolvimento de habilidades, convivência, autonomia e possibilidade de geração de renda. E a segunda será formada por mulheres em vulnerabilidade social acometidas pelo câncer, que receberão gratuitamente próteses confeccionadas como recursos de dignidade, autoestima, pertencimento. Então, o público atendido vivencia situações como insegurança socioeconômica, fragilização de vínculos familiares e comunitários, redução de renda, isolamento social, dificuldade de acesso de recursos que favoreçam a participação social. A proposta também poderá envolver famílias e redes em apoio de momentos de orientação e fortalecimento de vínculos. Aí eu posso dizer aqui para ele: tá, o que tem a ver essa participação social com o meu projeto? Eu não gostei disso. Não estou escutando. Eu não estou conseguindo escutar. Mas nós estamos te escutando, viu? Ah, então aí ele fala, ó, boa pergunta. Aqui a participação social não quer dizer política, militância ou presença em conselho. No projeto, significa que a mulher volta a se sentir parte da vida comunitária, participa de oficinas, conversa com outras mulheres, fortalece vínculos, circula com mais segurança, se reconhece como sujeito de direitos e não fica isolada pela vulnerabilidade. Mas podemos trocar essa expressão. Em vez de favoreça autonomia e participação, podemos usar recursos que favoreçam autonomia, convivência e fortalecimento da autoestima. Então, você vê, eu questiono, ele vem e ele troca, ok? Então, vamos para o passo 6. Quanto tempo a gente ia ficar né, para pensar, formular, dizer isso de outra forma? Eu fico só aqui pensando. Não, Né, está sendo em segundos, né? A gente não vai levar 1 hora para ter praticamente a estrutura do projeto pronta. Maravilhoso. A metodologia. Então, a metodologia é como vai ser realizada. Atividade, frequência, organização. As perguntas do 6º passo seriam: as oficinas de confecção de próteses acontecerão quantas vezes por semana e com quantas horas por encontro? Quantas turmas serão formadas e com quantas mulheres cada uma? Além da oficina, haverá roda de conversa, acolhimento, orientação sobre direitos ou outros encontros? Como será feita a doação das próteses? Por inscrição, encaminhamento de rede socioassistencial, indicação de parceiros ou demanda espontânea? E aí ele já traz o modelo inicial da metodologia, porque aí você vai responder todas essas perguntas, e aí ele vai desenvolver, ele vai ajustar, mas ele já coloca: o projeto precisa continuar, será desenvolvido ao longo de 10 meses, meio de oficinas, próteses, blá, blá, blá. A metodologia será organizada em etapas sequenciais. Inicialmente será realizada a mobilização e inscrição de mulheres participantes, seguida do acolhimento, identificação das demandas. Em seguida, serão iniciadas oficinas práticas, capilares, com atividades orientadas. Paralelamente às oficinas, serão realizadas rodas de conversa, orientação social. A doação das próteses será organizada a partir dos critérios, priorizando mulheres em situação de vulnerabilidade. Aqui você poderia, por exemplo, dizer: não, a gente prioriza mulheres idosas, entende? Aqui você pode dizer: a priorização vai ser, a gente usa os critérios de priorização assim, 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 porque ele vai construir. Certo, Maria José e
Ana Guilhermina, são vocês que vão definir e que vão colocando aqui e ele vai trabalhando. Então, se eu falar aqui para ele isso, vai ser priorizada mulheres idosas, ele já vai trabalhar nessa frente, vai fazer ajustes. Depois que vocês responderem todas essas perguntas, ele vai montar uma metodologia seguindo o roteiro metodológico que tem no meu livro também. Então, as atividades, a quantidade de atividades, quem vai fazer, como vai ser feito, então tudo isso vai sair aqui para vocês. Bom, depois eu abro aqui o livro também e mostro como fica qualquer coisa, eu mostro um projeto para vocês. Mas acho que até aqui já adiantou bastante a vida de vocês, viu? Se vocês usarem só o que está até aqui, já vai adiantar bastante. Então, aqui a meta e resultado. Esse passo transforma objetivos em metas mensuráveis, mostrando quantas pessoas serão atendidas, o que se espera e como vai comprovar resultado. Então, aqui vai responder aquelas perguntas, né? Quantas mulheres serão qualificadas? Aqui, se a gente tivesse respondido no chat anterior, ele já teria aqui, ele não ia perguntar de novo, tá? É que ele não consegue ir para diante sem a resposta da anterior. Mas ele já montou aqui o quadro de metas, para depois ajustar, depois que você responder as perguntas. Então, meta, qualificar mulheres na confecção de prótese. Dimensão, número de mulheres, número de oficina. Dimensão quantitativa e dimensão qualitativa, desenvolvimento de habilidades, autonomia, convivência, formas de aferição, lista de presença, ficha de inscrição, relatório da oficina, avaliação das participantes. Ele já fala como é que você vai medir esses indicadores. Aqui também vocês podem ir ajustando. Com prótese capilares, aprendizagem, colaboração, número de próteses confeccionadas, relatório mensal, registro fotográfico, autorizado e controle de produção. Ele já vai seguir as regras da LGPD, ok? Não vai pedir para você fazer fotografia das pessoas e botar no relatório sem pedir autorização. Doar gratuitamente, número de mulheres beneficiadas, número de próteses, dimensão qualitativa, então o indicador aqui não é só quantitativo, foram doadas 50 próteses e melhorou a qualidade de vida de 50 mulheres. Espera aí. Então, foi fortalecida a autoestima de 50 mulheres, foram acolhidas. Então, tem também o qualitativo. Como que eu vou saber isso? Pela ficha lá que vocês fazem, né, de entrega, eu não sei como que é, o termo de recebimento, registro, aí você teria que responder aqui para ele poder colocar. Roda de conversa, número de encontros, número de participantes, aí qual que é a dimensão qualitativa? Fortalecimento de vínculos, escuta, orientação de direitos. Como que eu vou saber se isso deu certo, se isso aconteceu? Lista de presença, relatório técnico e avaliação participativa. É aqui nas avaliações que a gente sabe se está dando bom. Na verdade, gente, a gente sabe se está dando bom se as pessoas estão indo. Tem muito projeto. Semana passada mesmo, uma pessoa me procurou, um projeto que a organização recebeu mais de 1 milhão de financiamento para o ano. É um projeto com jovens, e eles começam a ir, e no segundo, terceiro mês eles param de ir. E a organização está agora tendo que fazer a prestação de contas e não sabe como é que vai mostrar os indicadores de que a desistência está altíssima. Falei, se a desistência está altíssima, possivelmente as pessoas não estão achando que faz diferença na vida delas. Se não faz diferença na vida delas, elas não priorizam, elas não vão. Então, a gente consegue já medir os indicadores pela presença, pela participação e também pela avaliação. Quando a gente fala de avaliação, é do sentido da gente deixar as pessoas falarem. Eu não vou, geralmente, eu não vou falar que eu não gostei na frente do assistente social, do coordenador. A gente precisa cuidar da nossa autoestima também, porque se a gente for daquelas pessoas que não aceita crítica, que vira a cara, faz cara feia, não fala com a pessoa no próximo encontro porque ela não gostou de alguma coisa, vai ser difícil a gente fazer desenvolvimento social e humano nesse país, vai ser muito difícil. Se a pessoa não pode falar, não concordo ou não gostei com a ação A ou B, se ela não pode escrever e a gente saber quem foi, porque isso vai dar problema no meu tratamento com ela ou na forma que eu encaminho as coisas, então a gente nem cresceu, a gente nem é adulto ainda, a gente tem que voltar lá para o jardim da infância, uma quinta série e começar de novo, tá? Porque não é sobre você, não é sobre mim.
Não é sobre a gente. Quando a gente faz um projeto social, a gente faz um projeto para melhorar a qualidade de vida de um grupo de pessoas. Pode ser que a pessoa nem goste de você. E isso não tem nenhum problema. Ninguém tem que gostar da gente, ou concordar com a gente, ou ir lá e colocar ótimo, elogio, palminha. A gente não sabe nada do que acontece na vida das pessoas. A gente não imagina o que vai em cada um. Então, a gente precisa também aprender a fazer avaliação, tirando esse lugar de que está avaliando o meu trabalho, como, oh, meu Deus, eu me dediquei tanto, fiquei acordada até ontem, 8 da noite, para preparar essa dinâmica, a pessoa vem e não quis participar e não gostou. Cara, não é sobre você. Acorda para a vida. Não é sobre você. Deu errado, não gostaram, as pessoas não participaram, é porque não está fazendo sentido. Não está fazendo sentido, muda a rota. Muda a rota. Quantas vezes eu já preparei atividade, fiquei até tarde, fiquei me desdobrando, e quando eu cheguei lá, ou aconteceu alguma coisa do tipo, teve uma vez que faltou a luz, a minha dinâmica foi inteira para o brejo, eu tive que fazer outra coisa de improviso na hora, imagina a frustração. Ou então, na hora que eu comecei a falar, as pessoas começaram a pegar o celular, a ir lá para fora. Eu falei, pronto, eles não querem fazer isso, não vai dar certo aqui. Já deixa isso de lado. Como é que eu vou revisar, como é que eu vou dar conta aqui de voltar as pessoas, a atenção delas para cá, para fazer sentido na vida delas? Porque não é sobre mim, não é sobre eu que estou tentando fazer a metodologia, desculpa da palavreado, pica das galáxias, que todo mundo vai aplaudir. Não é sobre meu ego, é sobre a diferença na vida das pessoas. Então, se a gente está sentindo que não está fazendo, não está fazendo sentido, elas não estão voltando, ou elas não estão ficando, ou elas estão no celular, ou não está fazendo sentido, vamos ver o que precisa ajustar. Porque alguma coisa não está indo bem. Tá? E aí o indicador nos mostra isso. A avaliação mostra isso, a presença mostra isso. A presença, porque às vezes está lá só de corpo presente, mas não está participando de nada, é só para ter aquela recompensa, né, de alguma coisa que está dentro do projeto. Todo mundo aqui é do social, sabe que a gente trabalha com isso há décadas. Não, se você participar em todas as reuniões do mês, se você fizer o curso profissionalizante, então sua família recebe, pode ser a cesta, pode ser o negócio do leite, seja o que for, no final do mês. Então, isso faz com que as pessoas vão lá de corpo presente, mas elas não estão lá. Porque se não fizer sentido aquilo para a vida delas, elas só vão estar de corpo presente. Então, vamos prestando atenção nisso. Desculpem quando eu saio do assunto, gente, mas já chegamos no passo 8 já. Mas é muito necessário. Isso aí que você falou é estudar de fato território e quem vão ser esses usuários, gente. Isso daí é antes de tudo, de qualquer coisa, porque às vezes a gente se empolga pensando em fazer um projeto para um território. Eu quero fazer um projeto de teatro para as crianças lá no sertão, lá no interior do sertão. As crianças às vezes não vão se adaptar, não vão gostar, não vão curtir, e aí vai tudo por água abaixo. Então, realmente, estudem antes o território e os usuários, gente. É muito importante. Vai nos equipamentos, procure saber, olhe as demandas, vê o que aconteceu lá no CRAS, no CREAS, vê o que ocorre. Assim, ajuda bastante para a gente conseguir identificar aí como que a gente pode atender essas pessoas de uma forma efetiva, né? Digamos assim. Conversar com as pessoas, elas que sabem o que elas estão precisando. Exatamente. Não é a gente que sabe. Não é a Às gente vezes que fazer sabe. uma reunião, pedir ajuda para a associação de moradores, vamos reunir aqui antes, o que vocês precisam, o que vocês gostariam, e o que ocorre? Se você observar no edital, tá lá, se eu não me engano, salvo engano, porque é tanta coisa que a gente lê, repassar o valor de R$ 10.000 mensais por até 10 meses. Por que até 10 meses? Porque um projeto, quando não tem público, ele é interrompido. E isso é ruim para todo mundo. A gente não pode ficar repassando recurso se não tem público. Esse recurso vai para onde? Como que se presta conta? E quando acontece é muito chato. A gente não gosta, né? Ninguém gosta, é ruim para todo mundo. Então, você pontuou muito bem, muito, muito boa a sua fala. Muito Obrigada, gente. pertinente. Cheguei no passo 8.
Agora, todo mundo já viu como que dá para a gente usar a IA para nos ajudar. Aqui ela está pegando o edital da Capemisa, ó, ela já montou um cronograma de 10 meses. Ó, ela montou aqui de 10 meses. Dá para copiar, viu? Você clicar aqui, você copia e cola no Word. Ele vem inteirinho como tabela, tá, gente? Então, aqui, ó, ele já botou mobilização e inscrição, acolhimento socioassistencial inicial, aquisição de materiais, oficina de confecção, roda de conversa, orientação social, produção e acabamento, doação das próteses, reuniões de equipe, relatório mensal, avaliação participativa, encerramento e socialização dos resultados. E aí ele fez também o cronograma semanal, porque o edital da Capemisa pede isso, certo? Então, aqui a atividade prevista, ele fala aqui, quando formos preencher de verdade, eu ajusto com os dias, horários e a frequência real, entendeu? Ele já está avisando. Aí eu vou perguntar para ele, tem mais algum passo? Porque no meu livro tem 8 passos, mas eu estou vendo que talvez tenha mais algum. Sim, faltam 3 passos ainda. Então, ele vai trazer, olha só os passos que ele traz, né? Ele vai trazer o cronograma financeiro, o 10, né? Como o projeto continua gerando resultado depois do recurso, porque aí explica, né? Porque a sustentabilidade do projeto, e um checklist final, para conferir se tudo que está pronto para envio, se os documentos estão ok, se o valor está exato, se o cronograma está certinho, se a regra está igual, atendendo ao edital, se está tudo na plataforma, o prazo. Aí ele vai trazendo aqui isso, né? Quais as perguntas por passo? Quais as perguntas do passo 9? Então, assim, o chat vai perguntar para vocês, não é vocês que vão ficar pedindo. Para elaborar projeto, ele vai perguntar para vocês, e a partir da hora que vocês começam a responder, então você vem aqui e responde. Por exemplo, assistente social. E, sei lá, vou colocar aqui um oficineiro, pronto. Aí ele vai querer saber qual a remuneração mensal, tipo de contratação, que materiais serão necessários lá para a questão do material, será necessário comprar algum material permanente? Além dessas, eu vou confirmar, haverá alimentação ou lanche para os participantes? Haverá consumo para oficinas e registro? Algum item será contrapartida da instituição? O orçamento fechará exatamente em 100 mil, dividido em 10 parcelas de 10 mil. Como eu já falei que era da Capemisa, ele já vai trazer essa obrigatoriedade aqui, entende? Aí, para o passo 10, deixa eu ver as perguntas. E aí, eu até vou perguntar para você, se não fizer sentido o passo 10, eu excluo ele do prompt, tá? Porque isso aqui, acho que vocês nem perguntam na edital da Capemisa. Estavam no meu livro, ele trouxe para cá. O que permanece depois que o projeto terminar? Exemplo, mulheres qualificadas para confeccionar as próteses, o banco de moldes, a rede de doação, o grupo de apoio. Quais parcerias podem ajudar na continuidade do projeto? Isso é importante para a organização buscar outras parcerias também, né? Desenvolver os próximos passos. Como a comunidade será envolvida, por exemplo, campanhas de doação, divulgação, voluntariado, apoio, como o projeto vai se articular com políticas públicas, aqui como é da Capemisa, né, sem virar política de saúde, exemplo, encaminhamento junto com o CRAS, benefícios eventuais, enfim. Nesse passo, o texto final fica normalmente em 2 parágrafos, um sobre o envolvimento comunitário e outro sobre articulação com políticas públicas. Mas esse passo 10, gente, eu estou entendendo o seguinte, ele pegou do meu livro, então se vocês quiserem, eu excluo do prompt, aí ele não vai fazer essas perguntas e não vai aparecer para vocês. E aí, vamos lá, faço o checklist. Peraí, alguém fez uma pergunta aqui. Qual seria o regime trabalhista? Pode fazer uma simulação por MEI e CLT? Eu acho que o assistente social, eu não sei se a Capemisa aceita. Aceita MEI?
Eu acho que não, hein, gente? Eu já faço essa pergunta aqui. Não. É porque assim depende do edital que a gente vai lançar, né? Assim de cabeça, mas normalmente a regra costuma mudar É, alguns pequenos detalhes. Tem que dar uma olhadinha. Eu acho que não. Tá, vamos lá. Aqui está o passo 11. Ele faz um checklist para vocês. Olha o tamanho desse checklist. Aqui você pode copiar e colar no Word e fazer um checklist. Ele vai perguntar da regularidade do conselho, declaração. Aqui você vai fazer uma pasta com tudo que está aqui, que é para o edital. Documentos obrigatórios em PDF, se está tudo organizado numa pasta. Atenção para esse projeto. No texto do preciso continuar, evite termos como tratamento, reabilitação, terapia, cuidado oncológico, recuperação clínica, porque aí voltaria para a saúde, entende, Maria José? Aí ele daria uma frente de saúde. Então, vou fazer a pergunta que você fez aqui. Dermeval, falei direito? Vou botar sua pergunta aqui. Botei sua pergunta do jeito que você fez, tá? Ele vai pensar, vamos ver se ele tem uma resposta a partir do edital, porque ele está no. Olha, ele está buscando fora do que eu programei ele, tá? Ele foi buscar no CRES, foi buscar em. Ele vai trazer uma resposta. é. Ah, caso não aceite e-mail, como remunerar? Demival, a gente tem que ter essa discussão aí. Pode sim, mas com cuidado. Para assistente social, recomendo simular CLT com opção segura. A opção MEI não é recomendada, porque MEI só pode atuar em ocupações permitidas na lista oficial, e o governo orienta que a atividade precisa estar nessa lista. Além disso, é regulamentada por uma jornada de 30 horas semanais. Assistente social CLT, salário bruto, ele botou aqui 10 mil, com encargos e provisão 2 mil, valor estimado 5 mil por mês. Assistente social por mês ele também fez aqui, mas realmente não. CLT 30 semanais. Essa é uma discussão, Demeval, que a gente, aqui no Ceará, o sindicato não deixa contratar sem ser CLT, burocratiza. Gente, eu, sinceramente, eu não trabalho CLT, tá? Mas eu tenho PJ, pessoa jurídica, eu não abri MEI, eu sou pessoa jurídica, eu trabalho como consultora, pessoa jurídica, o conselho não consegue me impedir de trabalhar como pessoa jurídica. Mas eu entendo que isso é uma coisa que a gente precisa começar a se posicionar para que o conselho possa também achar formas de melhorar, porque não é, eu sempre falo, né? Ser pessoa jurídica não, não prejudicou o meu trabalho, né? Não sucateou o meu trabalho. Ser pessoa jurídica só me trouxe muito mais qualidade de vida, muito mais recurso, muito melhores remunerações, entende? Então, assim, eu não aceito ser CLT. Se alguma empresa chegar para mim, você vai ser CLT? Não, não vou. Eu aceito ser PJ, porque aí a relação muda. Então, assim, alguém colocou aqui, a Pai Nova Era, toda profissão que possui conselho não pode ser MEI. Então, isso é uma questão de legislação, a gente não briga com legislação, mas eu aconselho vocês, então, a buscarem pela pessoa jurídica, porque não vai ser MEI, mas pode ser PJ. PJ, você vai ter outros tipos de taxa, né? Mas pode E aí ser, você vai... Elisema, pode ser receber com nota avulsa, pagar com nota avulsa ao assistente social. Então, aí vocês têm que ver o edital, gente. Eu não vou falar pela Capemisa. A pesquisa que eu fiz aqui é o seguinte: pode RPA como autônomo. Pronto, gente. Pode como profissional autônomo. Inclusive, eu lembro que eu já trabalhei como profissional autônomo que recolhia RPA na prefeitura, tal. Isso pode,
Então, não é MEI, mas é profissional autônomo. E aí as prefeituras têm, eu lembro que quando eu trabalhei em Salvador, eu fiz um cadastro da prefeitura, eu pagava uma taxa anual, tipo, sei lá, 200, 300 reais do meu RPA, e não pagava ISS mensal, pagava só o IR. E aí ficou bem melhor do que se eu tivesse sido CLT. Nessa visão, Demeval, o projeto contempla só o assistente social. Agora entenda, não sei se você estava aqui no início, a gente falou, o edital da Capemisa, ele não é para estruturar um projeto inteiro, ele é complementar, ele é para fortalecer as organizações. Ele não financia internet, água, luz, aluguel, a equipe, ele financia uma ação. Então, ele aporta recursos para uma ação que a organização vai desenvolver e ele pede especificamente que tenha o assistente social. Então, ele fortalece também o assistente social. Então, é nesse lugar que a gente precisa olhar, tá? Esse edital e de outras organizações não pode ser tudo que a organização tem para poder desenvolver seu trabalho, senão ela não vai conseguir ter os resultados e nem vai conseguir ter sustentabilidade, tá bom? Sim, Demeval, eu entendi que eu coloquei oficineiro, mas é porque aqui no edital da Capemisa, eles colocam o seguinte, você pode ter outros profissionais não entrando no orçamento. Você vai ter outros profissionais como contrapartida, mas não financiados pelo edital. Então, eu posso ter um assistente social, eu posso ter um oficineiro, eu posso ter um coordenador, mas no cronograma financeiro só vai entrar o assistente social nesse caso. Os outros vão ser tipo contrapartida da organização, ou que já tem. A ideia desse edital é muito do fortalecimento. A organização já existe, ela já faz o trabalho com o grupo de mulheres de desenvolvimento de qualificação, de mão de obra aí para fazer essas próteses, ela já faz um trabalho com mulheres, né, com a doação dessas próteses capilares para mulheres, ela já existe, ela já faz. Então, esse edital ele vem para fortalecer essa ação, mas ele não seria suficiente para estruturar essa ação como um todo. Isso não é viável. Por isso, precisa a gente procurar os outros editais também, aí entrar lá no CAPTA, entrar nos outros, vocês, das plataformas, né? Tem o Prozas, o CAPTA, tem várias plataformas de editais, vocês precisam entrar lá e também inscrever para os editais. Agora que vocês têm essa IAzinha na mão de vocês, para vocês escreverem projetos, eu espero que vocês usem a favor de vocês. Vou parar de compartilhar aqui, faltam 10 minutos. Se vocês tiverem perguntas, esse é o momento. Eu gostaria muito que vocês escrevessem aqui no chat o que vocês acharam. Eu já vou colocar a IA aqui para vocês de novo, aqui no chat, mas vocês vão receber esse. Eu não sei se eu consigo colocar esse arquivo aqui direto no chat, deixa eu tentar. Se eu mandar para você, você consegue, Letícia? Pode me enviar aqui que eu encaminho para o e-mail do pessoal. Pode me enviar Pronto. por e-mail, pelo WhatsApp, por onde for conveniente para você. Eu vou enviar aqui pelo WhatsApp para a Letícia. Tanto o chat eu vou colocar aqui para vocês, tá? Só um minuto que eu já coloco aqui, estou pegando ele aqui. Gente do céu, eu fui ligar meu WhatsApp aqui, já apareceu tanta gente que Deus me livre, eu já quero fugir. Copiei. Então, ó, o link do chat GPT está aqui. Vocês vão ter o meu contato, eu acho que eu coloquei na última página, deixa eu ver aqui se está na última página. Vocês vão ter o meu contato, o meu site, vocês vão ter o QR Code do e-book Quando o ESG Faz Sentido, do meu livro Projeto Social na Prática, do chat GPT. Tudo isso vocês vão ter aqui nesse material que eu estou passando agora por WhatsApp. Letícia, se você conseguir, coloca aqui no chat, que o pessoal já baixa também. Perfeito, perfeito. Peraí. Eu não tô.
Eu acho que é a minha internet, eu não estou vendo mais ninguém. Socorro. Tem dessas coisas. Mas vocês estão me ouvindo, né? E me vendo. Ah, é claro que tem gente aqui perguntando que não conseguiu acessar, se eu tenho como mandar o link. Ah, minha filha, já foi. Agora. Agora já foi, né, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Bom, deixa eu ler aqui, ó. Botei o chat, vou abrir o chat aqui. Bom, o prompt, Juliana, está dentro desse chat. Eu já treinei ele, então você já tem ele dentro. Você vai pedindo para ele, vai treinando ele vai te dando as perguntas, você vai respondendo, ele vai te passando os textos, tá? Gostaria que enviasse o caminho para ver editais do Banco Mundial e outras instituições. A gente precisa marcar um outro treinamento, gente, porque não só. Eu não consigo entregar todo o conhecimento que eu tenho para vocês, mas no meu site vocês acham bastante coisa, nas minhas redes vocês acham bastante coisa, pode fuçar lá. Tem o meu contato também nesse material que eu mandei aí. Regina, estou adorando, eu uso meu agente, mas você me deu outra visão, boa. É uma tarde de muito aprendizado, muito bom, Josélia, nome da minha mãe, gostei muito de ter você aqui com a gente, para assegurar mais aprovações digitais, garantindo transformações mais efetivas e duradouras. Perfeita, para isso que a gente está aqui. Andréia, obrigada. Participar do treinamento de projetos foi uma experiência enriquecedora, muito atual. A formação proporcionou reflexões importantes. Com a IA pode contribuir para o planejamento, execução e avaliação de projetos, tornando os projetos mais ágeis e eficientes. Além disso, ampliou a compreensão sobre o uso ético e responsável dessa tecnologia no atendimento às demandas. Perfeito, foi uma oportunidade valiosa. Gratidão, ótimo. Em caso do edital de outra financiadora IA usada no exemplo, se adequa? Sim, ela se adequa. A primeira pergunta que ela faz é qual edital. Quando você colocar que o edital é Capemisa, ela vai seguir todo o prompt Capemisa. Quando você falar que o edital é outro, ela vai te fazer algumas perguntas, de qual a instituição, qual o prazo, qual o valor que pode ser financiado, aí ela vai trazer algumas outras perguntas, tá? Obrigada, Isabel, obrigada, Josiê, obrigada, Elilda, obrigada, Carolina? Oh, obrigada, Graciara. Cláudia, obrigada. A foto que você tirou, você manda para mim depois, Letícia? Mando, com certeza. Já está salvo aqui. Vou encaminhar a foto. Aí aguardo você me enviar, me encaminhar o material para eu mandar para todo mundo. Peço para todo mundo. Aqui, ó, vou mandar de novo o link também. Assinar a lista de presença. Quem assinou a lista lá, eu vou pegar os e-mails e vou encaminhar o material que a Elisamara vai Já fornecer para mandei, já vocês. está no seu WhatsApp, tá? Tá E ótimo. aí o link está aqui, gente, aproveitem, usem. Eu vou dar ainda uma mexidinha nele aqui para dar uma melhorada em umas coisinhas que eu vi aqui, mas podem ir usando à vontade, treinando, treine o seu robozinho para ele ser, sim, o seu assistente principal, gratuito, que você não vai precisar pagar, pense nisso, multipliquem, ensinem outras pessoas, passem esse material para outros profissionais. Vamos, sim, né, também gerar impacto social e contribuir para outros profissionais também gerarem. E eu espero que realmente isso faça diferença na vida de vocês e que vocês venham para esse mundo que eu tô, das consultorias, que é tanta gente para a gente atender. Falta profissional, sobra projeto, sobra recurso, falta profissional para escrever. Então, gente, um ótimo resto de dia para vocês. E a gente se vê em um outro momento. Obrigada, Letícia. Obrigada, pessoal da Capemisa. Imagina, nós que agradecemos. A gente estava comentando aqui há pouco que quando um projeto é bom, as pessoas permanecem, né? E ficam nele aí a longo prazo. Eu queria falar que a gente alcançou hoje 62 instituições, e normalmente após 1 hora de percurso, essas instituições elas vão saindo. E a gente teve uma saída muito pouca, a gente está com 54 pessoas até agora, então significa que foi muito bom, foi muito grande, né? Foi uma tarde de muito aprendizado. Eu estou aqui nervosa que eu não estou vendo mais ninguém, eu não estou vendo mais vocês. Mas a Capimita Social agradece, né, pelo seu apoio. Eu espero que a gente possa estar aí juntas novamente em outros momentos. E agradeço a todo mundo também que passou essa tarde aqui conosco, tá? Foi uma tarde, com certeza, de muito aprendizado, de muita troca, pessoal. Em breve eu estou encaminhando para vocês o material. Lisamara, mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Até mais. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.